paz do Senhor Jesus. Estamos no 29º dia do nosso propósito, uma carta para Deus. E louvamos a Deus, né, irmãos, pelo privilégio de chegarmos no 29º dia. Se você tiver já algum testemunho, né, hoje mesmo já recebi mensagem de pessoas que disseram que recebeu vitória. Se você recebeu, coloque nos comentários aí para que todos vejam que o nosso Deus, Ele é Deus que nos dá resposta. E nós estamos aqui não por uma mera coincidência, estamos aqui porque o Senhor, Ele preparou esse momento para nós estarmos falando da sua palavra, para estarmos no propósito, né, de uma carta para Deus. E eu tenho certeza de que o Senhor, Ele te dará resposta a ti e aos teus amigos contigo, como diz a palavra, né? Então iremos ler um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de João, no capítulo de número 21, que diz o seguinte: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dízimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E nós vimos aqui na continuação, no verso 5, vai dizer: Disse-lhe, pois, Jesus: Tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-se, pois já não podia tirar pela multidão de peixes. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Nós vemos aqui os discípulos de Jesus, né? Eles tinham experiência na pescaria. E Simão Pedro disse para os seus amigos, né? Vamos pescar, vou pescar. E eles disseram: Vamos, nós vamos juntos. Só que eles passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Porque muitas vezes a gente pode ter experiência, a gente pode ter capacitação, a gente pode ter o melhor barco, mas só vai ter peixe na rede, na direção de Deus. É verdade? Eles passaram a noite inteira e quando eles chegaram à beira do mar, né? O Senhor Jesus disse para eles: Tendes o que comer? E eles não tinham nada. E diz aqui, no verso 8, e os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando as redes cheias de peixes. Logo que saltaram, e em terra viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: Vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousaram perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Nós vemos que os discípulos, eles estavam preocupados com a pesca, né? Mas quando eles chegaram, quando eles lançaram a rede do lado direito, que o Senhor Jesus mandou, nós vemos que eles pegaram 153 grandes peixes. Nós vemos aqui que a rede era deles, mas a direção é de Deus. O barco era deles, mas a direção é de Deus. O leme era deles, mas a direção era de Deus. Então, o problema não está na rede, o problema não está no mar. O problema está na direção que o Senhor Jesus, Ele nos dá. Então, se você está remando neste barco, na sua vida, está dizendo: Senhor, eu não peguei nada, não tem nada como fazer aqui, eu vou voltar,
eu não vou mais pescar, o Senhor diz, aguarda a minha direção. O Senhor disse para aqueles discípulos, lançai a rede do lado direito do barco. E quando eles lançaram, pegaram 153 grandes peixes, que teve até que ter ajuda para trazer aqueles peixes para a beira daquele rio, daquele mar. E o que é que o Senhor está dizendo para nós? Que a pesca maravilhosa que nós vamos ter vai ser tão grande que, além de nós nos satisfazermos, além de encher as nossas redes, nós vamos encher também os barcos e as redes daqueles que estão próximo a nós, porque aqueles outros pescadores estavam próximos a ele, eles chamaram, venham nos ajudar, nós não conseguimos puxar essa rede, porque tem muitos peixes. E o Senhor diz nesta manhã que a rede é sua, mas a direção é de Deus. O barco é seu, mas a direção é de Deus. O mar é de Deus. E aonde ele lhe der a ordem, você vai lançar a sua rede, você vai lançar aquilo que você precisa, né? Aquela petição que você está pedindo ao Senhor, e você vai se surpreender. Porque o teu Deus e o meu Deus, ele é Deus que surpreende. Porque eles passaram a noite toda pescando e não pegaram nada, nem um peixinho. E ainda vai ter provisão de Deus, porque você vê que quando eles chegaram com aqueles peixes à margem ali, né? O Senhor já estava com peixe na brasa, assado, pão. O Senhor te diz nesta manhã que haverá provisão de Deus na tua vida. Você fica pensando assim, eu ainda vou pescar, eu ainda vou buscar, mas quando você chegar, já vai estar pronto, porque o nosso Deus, ele provê, aleluia, ele vai colocar aquele peixinho assado, aleluia, na brasa para você se satisfazer, para você saber que ele é Deus e que ele é Deus de provisão. O Senhor diz nesta manhã que ele é Deus de provisão. E ele vai entrar com provisão na tua vida. Ele vai entrar com provisão na tua família. Ele vai entrar com provisão na tua vida financeira. Ele vai entrar com provisão dentro da tua casa. Eu não sei o que é que você está pedindo. Eu não sei o que é que você está, aleluia, colocando no seu propósito. Eu só digo uma coisa a você. Isso eu tenho certeza. Se o Senhor colocou essa palavra no meu coração, é porque haverá provisão na tua casa. Haverá provisão na tua família. E você vai ficar, aleluia, admirado. Você vai ficar estarrecido de tão grande que vai ser, aleluia, a provisão de Deus na sua vida. Amém? Vamos ler o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio. Aleluia, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas, com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardares em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces no teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Eu também o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Aleluia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pegue a sua carta. Se você não está com ela aí, pegue
apresente ao Senhor como se ela estivesse na sua mão. Porque o nosso Deus, Ele é Deus de provisão nesta manhã. Amém? Oremos, Senhor Jesus. Estamos te apresentando, Senhor, aleluia, a nossa carta, Senhor. Estamos te apresentando, Senhor querido, os nossos pedidos. Temos certeza de que muitas pessoas, Senhor, já têm recebido, já têm alcançado, Senhor, aleluia, algo especial, Senhor, nesse propósito de 30 dias, Senhor querido, aleluia, de uma carta para ti, Senhor. E nós terminaremos amanhã, Senhor, mas sabemos que as respostas irão chegar, Senhor, nas nossas vidas. Eu creio, Senhor, que ainda esta semana o Senhor irá mandar a provisão, o Senhor irá mandar, Senhor, aquilo que necessitamos. Entregamos em tuas mãos, meu Pai, todos esses pedidos, todas essas causas, todas essas enfermidades, porque o Senhor é aquele que dá resposta para aquele que em ti espera, Senhor. E nós esperamos em ti, Senhor, e confiamos em ti, Senhor. Em nome de Jesus, te entregamos, Senhor, mais esse dia de propósito, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.